E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre o vídeo do investidor Sardinha, acho que é isso mesmo, onde ele fala sobre a ascensão social no teor de oportunidades e se realmente você é pobre porque você é burro ou porque você não teve oportunidade na vida, são uma série de fatores que pode te levar a isso, tá? O microfone aqui, o headset está puxando aqui, né? Mas não tem problema não. Então vamos lá, pessoal. Eu só vou contextualizar vocês aqui sobre isso, porque ele fala que, geralmente, ele está falando aqui que muitas das vezes, vocês vão entender, eu vou dar uma contextualização, soltar o vídeo aqui, depois nós falamos um pouco sobre isso. Elas são burras. Eu achei uma ideia curiosa, considerando que o Brasil é um dos países mais difíceis para você ascender financeiramente e considerando também que a gente não tem esse extrato, né? Você faria o quê? Você faria um teste de QI com base nisso? Mas eu acho que não tá de tudo errado. E se você clicou nesse vídeo, é porque essa frase pode ter te machucado de alguma forma. A gente vai tentar entender esse racional aqui. A gente vai conversar de maneira adulta sobre as razões da pobreza, o motivo por trás disso. Será que a pobreza é somente burrice? Ela é falta de oportunidade ou é uma mistura caótica de escolhas ruins ao longo dos anos? A gente vai tentar conversar sobre isso. Então, aí vocês entenderam o porquê dessa pobreza, né? E eu vou contextualizar vocês aqui. Ele basicamente ele fala, né, que a pobreza ela são uma série de fatores que são oportunidades, né? Aqui ele explica basicamente são uma série de oportunidades que a pessoa tem na vida ou também está munido de informações para agarrar aquelas oportunidades na hora que ela aparecer, tá? Não porque você é burro ou porque você tem um QI baixo. Muitas das vezes, por exemplo, você só fala uma língua porque você não teve acesso a outras línguas. Porque se você tivesse pais que morassem nos Estados Unidos e visitasse eles frequentemente e nascesse aqui no Brasil ou tivesse avós que nos Estados Unidos, você falaria inglês e português. Então são uma série de fatores. Se você tivesse nascido em outro país, você falaria a língua nativa em inglês, entendeu? Então são uma série de fatores que vão fazer com que te dê oportunidades na vida, né? Geralmente você vai ter um acesso a outros setores das sociedades mais gourmetizado, mais ascendentes sociais mais altos, entendeu? E ele fala sobre isso, né? Eu vou colocar um pouco mais aí para vocês verem. E ele vai abordar também sobre a ignorância. A ignorância não é porque você é burro. A ignorância é o fato de você não ter um conhecimento sobre determinado assunto e muitas das vezes você não consegue analisar determinadas situações e encontrar potenciais de oportunidades em cima daquela situação, né, daquele momento, né? No final, eu coloquei áudio de algumas pessoas que saíram ali da pobreza e conseguiram realmente enriquecer. Como é que eu tenho certeza que elas enriqueceram? Bom, são meus clientes que fazem parte do grupo do Million, ou seja, tem mais de R$1 milhão. É de 1 milhão a 100, 200 milhões. Então tem pessoas que têm bastante dinheiro e que nasceram realmente mais pobres ali. Eu peguei a opinião deles pra gente trocar uma ideia aqui. Então, antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha dado, você nunca... Então, se você é um sardinha raiz, deixa um like aí abaixo. Tô brincando, pessoal. Deixa um like aí, se inscreve no meu canal para ajudar também, porque nós precisamos crescer aqui no YouTube. Estamos iniciando o nosso canal no YouTube e espero que vocês gostem dos nossos conteúdos por aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Como sair da pobreza, o poder do estudo. Eu vou resumir só para não ficar um vídeo muito longo, porque é 22 minutos também e eu acho que não carece. Se vocês quiserem assistir o Investidor Sardinha, vocês podem ir lá e assistir. Eu vou resumir basicamente por alto o que ele falou, tá? Ele fala que o estudo é a única forma de você se ascender socialmente em determinadas situações. Não tem como você, por exemplo, se tornar tirando alguns casos fora da curva, mas vamos supor, se você tem acesso à educação,
logicamente sua vida vai ser facilitada em 70, 80% ou mais, né? Principalmente se você é pobre. A educação fornece muitas possibilidades e abre muitas portas. Então, você vai conseguir se educar, né, nesse sentido, e você vai conseguir se destacar de diferentes das pessoas, né? Então, a educação é o mais importante, tá? É isso que ele fala, que o poder da educação, ele faz comparação a oportunidades que ele teve na vida dele, e ele enxergou a oportunidade da educação na vida dele, que mudou completamente como ele via o mundo e como ele monetizou e como ele ganhou dinheiro nos primeiros ciclo profissional dele, tá? E agora, como chegar na classe média, eu vou soltar. Vocês querem, depois eu não sei se vocês querem, porque isso aqui não é live, né? Mas não tem problema. Como chegar na classe média? Geralmente ele vai explicar sobre o ciclo social que você convive, que interfere diretamente na maneira como que você interage com as pessoas, e também a maneira como que você comunica, e aquela questão toda de personalidade, que tem um fator importante em cima disso, para você criar network, criar conexões, que é super importante, tá? Como eu ganhei dinheiro, ele explica que jogava direto, e aí ele encontrou um amigo que foi na casa do amigo dele, e o pai dele era programador, e ele conseguiu ver ali uma oportunidade, né? Viu uma oportunidade de se destacar, de trabalhar remotamente e ter uma ascensão no sentido profissional. E ele se destacou porque ele foi um programador, o pai dele comprou um livro do Java 2 e ele conseguiu estudar, né? Ele conta um pouco a história dele. Inteligência gera riqueza, ele fala da inteligência, que nós comentamos aqui sobre a educação. Impacto da ignorância. A ignorância, isso aqui ele é uma parte maior, tá vendo? Eu acho que é interessante nós abordarmos aqui. Porque o que acontece? O impacto da ignorância a ignorância é um sentido de que você não tem um conhecimento sobre determinado assunto e você é muito ignorante para saber sobre aquilo. Geralmente as pessoas ignorantes na questão financeira, geralmente não gostam de falar sobre o assunto ou tocar nesse assunto financeiro, porque não tem uma educação financeira, não tem um prazer de comunicar sobre essas questões. Então, a pessoa se sente numa bolha, né? Cria uma bolha e você consegue viver dentro daquela bolha de socialização, de conhecimento, e você não sai, né, daquela monotoidade, né, que fala, de uma vida monótona, né? Você levanta, tem os seus hábitos, toma café, assiste um vídeo no Instagram, abre o Instagram e faz as outras coisas. Não busca educação, não busca conhecimento, não busca um projeto, não faz nada e quer mudar de vida. Isso é uma ignorância. E nem sempre é assim que funciona. Tá? Então tem essa questão também. Pare de procrastinar, ele fala, né? Nós estamos falando aqui que você precisa fazer uma mudança de vida. Se você continuar procrastinando, você nunca vai conseguir mudar de vida, né? Melhore o português. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Vou soltar no canal também falando sobre isso e explicando por que tem essa dificuldade na língua portuguesa, na maneira como você comunica. Se você está assistindo esses vídeos, meu vídeo aqui, são vídeos técnicos, né? Onde eu abordo o mercado financeiro, são vídeos nichados. Então você já está fora da ignorância, né? Eles brincam aqui no vídeo, eles falam que as pessoas que assistem os vídeos deles já estão se ascendendo socialmente, já estão numa classe média alta, pelo menos assim que eles falam, né? Melhora o português, já falei, e aumente
aumente o conhecimento, o seu conhecimento. Escola pública e particular, ele faz algumas comparações, burrice e ignorância, experiências reais. Aí ele conta as experiências, os cases de sucesso dele. Mas resumindo, pessoal, a pessoa só vai se ascender socialmente, resumindo, primeiro ela precisa ter oportunidades, né, de conhecimento, educação, tem que ter o básico. Depois de fazer o básico, é igual uma casa, você faz o alicerce e depois você sobe as paredes. Não adianta você começar pelas paredes ou pela laje, não tem como. Você precisa do alicerce. Então você precisa da educação básica. Então corre atrás disso, do conhecimento. Esteja preparado, porque quando você estiver preparado, sua realidade vai mudar e a complexidade de como você enxerga o mundo vai mudar completamente e você vai enxergar oportunidades na onde não existe. É isso que eu queria dizer para vocês e eu acho que seria isso mais interessante. E é lógico, crie maneiras de se conectar a grupos de pessoas mais com ascensão social acima de você, entendeu? Você conectar com pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. O Pablo Marçal comprou uma casa lá numa ilha lá nos Estados Unidos, onde que era para jogar de golfe era $21 mil para fazer o aluguel do campo por pessoa, né, do campo do golfe. E ele falou que aquilo lá era um dinheiro irrisório para ele para jogar com golfe, mas os filhos dele achou um absurdo. Mas ele via valor que se ele criar uma conexão com aquelas pessoas que jogam golfe naquela região, ele vai ter um nível social, network, totalmente acima. Entendeu? Então, você tem que se ascender socialmente no nível de conexão e network. Tá bom? Acredito que é isso. São as dicas que eu dou para vocês. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau.